Hoje é quarta, 17 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Pablo, contratado pelo Botafogo da equipe do Flamengo, ainda não vestiu a nossa camisa. Teve uma lesão logo em seu segundo treinamento pelo Botafogo, uma lesão séria na coxa, e está ali treinando com o grupo. A gente não sabe se ele será relacionado ou não para a partida que acontecerá amanhã contra o Atlético Goianiense. Pode esse zagueiro ser a solução dos nossos problemas, o famoso reforço interno? Vou falar sobre este ponto com vocês. Além disso, ontem começou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro com uma vitória do Bahia em casa, em cima do Fluminense por 2-1. Vou mostrar o que foi a primeira e agora a segunda rodada, que teve início ontem, com jogos hoje e amanhã. E vamos entender o que tem em relação ao Campeonato Brasileiro. Vocês pediram que eu continuasse com essa análise da rodada. Não vou colocar na tabela, porque o Campeonato Brasileiro começou, então a primeira rodada é muito complexo, né, de você olhar ali a classificação. Lá pela terceira rodada a gente já começa a dar uma analisada no que está acontecendo em relação ao Campeonato Brasileiro, mas vamos ver os jogos para a gente entender o que nós temos nesta competição nacional. Então roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Mais Ágil é parceira do canal do TF, se você está em busca de ali uma grana e tem o FGTS, de repente a sua maneira de antecipar, de você ter um recurso é através da Mais Ágil. Aquilo que eu sempre falo com vocês, tirem todas as dúvidas com os contatos que eu vou deixar aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição. Se for tudo passado de uma maneira muito correta para quem está acompanhando aqui o canal do TF, aí você pode fechar o negócio. Se não for de uma maneira que você entenda, aí você não fecha nenhum negócio. Entre agora em contato com a Mais Ágil. Vamos passar aqui os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi turbilhão de emoções devido à partida do Botafogo, e a gente acabou não passando os resultados aqui naquela análise da rodada que a gente sempre fez aqui no canal, a gente faz há alguns anos, e vamos ver o que nós tivemos ali na primeira rodada, aqui, a primeira rodada aqui, e aqui, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira, Internacional 2, Bahia 1, um resultado normal, né? O Internacional, uma pressão em cima do Bahia, venceu de virada. Criciúma 1, Juventude 1, um jogo com muita chuva, e um resultado que até acabou sendo algo que a partida proporcionou. Fluminense 2, Bragantino 2, um jogo bom e bem interessante no Maracanã. Fortaleza, que fez uma tática perfeita, Vojvoda engoliu o Carpini e conseguiu uma grande vitória. Jogo lá no Morumbi, 2-1, Fortaleza chegou a abrir 2-0, e no finalzinho da partida o São Paulo fez um golaço, o André Luiz, se eu não me engano, o jogador do São Paulo que fez esse gol, mas o Fortaleza acabou vencendo, surpreendendo fora de casa. O Carpini tá balançando ali, não sei, nessa rodada nós temos um clássico hoje no Maracanã, né, Flamengo e São Paulo, o Carpini não conseguiram uma vitória, não sei não. Vasco da Gama 2, Grêmio 1, uma partida em que o Vasco foi competente, o Grêmio também, assim como o Botafogo, isso desde o ano passado. O time do Renato Gaúcho com uma defesa frágil, e o Vasco da Gama, que tem ali um sistema defensivo muito forte, conseguiu vencer dentro de São Januário. A grande atuação da rodada, Atlético Paranaense 4-0 no Cuiabá. Cuidado com o Atlético Paranaense, ainda mais no estádio da Arena da Baixada. É um time que vai saber jogar muito. Cuca sabe jogar bem dentro de casa, muito volume de jogo. Uma atuação assim, 4-0 foi pouco, tá? Se o Atlético Paranaense tivesse forçado mais, dava para ser 5, 6. Foi a melhor atuação de um time na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. O Atlético Goianiense teve a bola do jogo com um jogador a menos, que acabou o Shailon desperdiçando um pênalti. Depois daquele lance polêmico no final da partida, o Flamengo conseguiu o seu gol com Pedro já aos 50 e muitos do segundo tempo. Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, num jogo bem ruinzinho lá no estádio do Corinthians. O nosso jogo contra o Cruzeiro, e a vitória do Palmeiras, jogando com um time ali meio que misturado contra o Vitória fora de casa. O Palmeiras de novo mostra sua força no Campeonato Brasileiro e de novo mostra que vai brigar na parte de cima da tabela. Então a primeira rodada sem muitas surpresas. Eu coloco que o nosso resultado foi uma das surpresas negativas. Eu achava que o Botafogo no mínimo pontuaria lá no estádio do Mineirão, até mesmo pela diferença técnica que hoje existe entre Botafogo e Cruzeiro, mas não foi isso que aconteceu.
acabamos derrotados e também não esperava uma derrota do São Paulo para a equipe do Fortaleza. No mais, os outros resultados foram normais nesta rodada do Campeonato Nacional. Segunda rodada começou já ontem, com uma partida que ficou paralisada durante um tempo por causa das fortes chuvas que aconteceram em Salvador. O Bahia venceu de virada o Fluminense por 2-1, uma derrota e uma vitória da equipe baiana, então chega ali a 3 pontos no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense perde a sua primeira partida, um empate em casa, uma derrota fora, e tem algo assim bem surpreendente sobre o Fluminense. A equipe das Laranjeiras, apesar de ter conquistado um título nessa temporada da Recopa Sul-Americana, ainda não venceu nenhum jogo contra um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. Teve clássicos do Campeonato Carioca e não venceu nenhum, fora a partida de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e ontem contra o Bahia, né? Ontem hoje, né? Porque a partida terminou no começo da madrugada. O Fluminense ainda não venceu nenhum adversário de Série A no Campeonato Brasileiro. Uma partida foi adiada entre Cuiabá e Vitória. Esse jogo não acontecerá hoje, mas nós teremos também Bragantino e Vasco da Gama, esse jogo às 19 horas lá em Bragança Paulista. Também no mesmo horário, Grêmio e Atlético Paranaense, às 20 horas, isso tudo hoje, hein? Fortaleza e Cruzeiro, Palmeiras e Internacional, jogaço, hein? Palmeiras e Internacional, às 20 horas. No mesmo horário, para Atlético Mineiro e Criciúma, também às 20 horas, Juventude e Corinthians, e às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e São Paulo. Fechando a rodada, amanhã, 21 horas e 30 minutos, no horário horroroso, Botafogo e Atlético Goianiense. Não entendi esse horário de 21 horas e 30 minutos dessa partida do Botafogo, amanhã, no estádio Newton Santos. Então, essas são as duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Grandes jogos hoje, eu vou tentar ver aqui esse Grêmio e Atlético Paranaense, muito bom. Esse jogo vai ser bem interessante pra gente ver o time do Cuca fora de casa. Palmeiras e Internacional, um jogo de duas equipes que vão brigar na parte de cima da tabela. E Flamengo e São Paulo. Flamengo, apesar de ter vencido, não atuou tão bem contra o São Paulo, que vive um momento de irregularidade. E claro, nosso jogo amanhã contra o Atlético Goianiense, que está muito bem treinado pelo Jair Ventura, e não será um jogo fácil no estádio Newton Santos. Mas comentem aqui, palpitem nessas partidas do Campeonato Brasileiro de 2024. Olhem aqui embaixo quem vocês acham que vencerá as pelejas de hoje. E também a nossa partida de amanhã. Comentem aqui embaixo. Ontem o Botafogo divulgou algumas fotos do seu treinamento e o Pablo novamente apareceu ali treinando no Espaço Lunier. Ele está recuperado da lesão que teve na coxa. Foi uma lesão séria e ainda é um jogador que a gente não sabe se vai para a partida de amanhã ou não contra o time do Atlético Goianiense no estádio Newton Santos, 21 horas e 30 minutos. Compre seu ingresso, vamos lá comparecer. É importante o nosso apoio nessa partida de estreia do Botafogo dentro de casa no Campeonato Brasileiro, para a gente reverter, né? Perdemos fora de casa, vencendo em casa, nós já estaremos no bolo do Brasileirão. No meu ponto de vista, o Pablo é um jogador que vai acrescentar muito defensivamente. Apesar de não ter vivido um bom momento no Flamengo, um jogador que a torcida rubro-negra comemorou a sua saída, mas se você pega a carreira do jogador, sempre teve boas passagens, sempre foi um jogador regular, chegou à seleção brasileira sendo regular. Eu acho que ele vai acrescentar pela experiência, por não ser um jogador que vá sentir a camisa do Botafogo, que não vá sentir um jogo pesado. Não é um zagueiro rápido, a gente vai continuar tendo um zagueiro lento, mas o Pablo é bom por cima, é um jogador que tem embate físico. Repito, não foi tão bem no rubro-negro, mas eu espero que ele seja um Pablo 80% do que foi no Corinthians. Se for um Pablo 80% da Ponte Preta, aí, meus amigos, nós seremos um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Mas neste momento, o Pablo ainda, quase eu derrubo o microfone, é uma incógnita. Não dá para eu chegar aqui e cravar para vocês, nossa, o Botafogo tem o melhor zagueiro do futebol brasileiro. O Pablo vai dar muito certo. A gente só vai entender o que vai acontecer com ele quando estiver dentro de campo. Botafogo tá no mercado, tá olhando as possibilidades, o mercado é escasso em relação a peças neste momento, com a janela internacional fechada. Você só olha para o futebol brasileiro, né, os jogadores que atuam aqui no Brasil, e vamos ver se até no dia 19 o Botafogo conseguirá trazer um jogador dentro desta janela nacional. Mas é aquilo que eu falei com vocês, contratar por contratar, sou totalmente contrário. Para amanhã, por exemplo, eu iria de Danilo Barbosa e Segovião na zaga, ou Bastos e Segovião. Não tá dando certo o Halter, não tem como o Halter começar mais uma partida, até mesmo pelo que ele não está entregando, né? Acho que até mesmo para preservar o jogador, porque ele não vem correspondendo e a paciência do torcedor com ele tá aqui, ó, no limite. Tamo juntos, beijos. Volto às 14 horas e 30 minutos com uma live aqui no canal pro sorteio da Copa do Brasil. Hoje nós teremos às 14 horas e 30 minutos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Então eu aguardo vocês aqui no nosso canal. Beijos, tchau, tchau e fui, fogo neles.